Fala meus ataques e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Gênio do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando. Opa, calma aí. Fala meus ataques e taquinhas, beleza? Aqui quem está falando é Genildo do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Sakuta Asasagawa, que é um estudante universitário. Agora ele é um estudante universitário, né, como um estudante universitário, agora lidando com uma nova crise envolvendo a síndrome da puberdade, que ele já enfrentou lá na temporada da Bunny Girl, que é um anime muito bom, e uma garota vestida de Papai Noel chamada Touko Kirishima. A história explora ações premonitórias, cantores da internet, poltergeists, com Sakuta tentando proteger mais Sakurajima de perigos que parecem vir de múltiplos fakes de Touko. Estou falando de O Patife Não Sonha com o Papai Noel. Então já solta dando like, comenta aí embaixo, compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o Sakuta, né, tinha chamado uma colega dele, por conta da amiga, né, por conta da menina, que ele tinha ido ver e tentado conversar para tentar impedir que ela continuasse usando essa habilidade do Dreaming, né? Que ela estava usando muito essa habilidade para poder salvar as pessoas. Ela tem um certo senso de responsabilidade, um certo senso de ajudar as pessoas, o que é correto, né? Só que isso estaria acabando afetando ela. Ela estava sofrendo vários cortes em si mesma. Suas costas estavam meio que se mexendo sozinhas, né? Então, ali ele chega lá, abaixa o zíper pra ela, fecha a cortina e fica ali do lado de fora. E aí ela começa a falar, né? Ela tem um certo sentimento, né? Ela tem um certo receio por conta do ensino fundamental, né? Lembra que eu falei que o Sakuta entrou em um surto falando da síndrome da puberdade pro professor, ninguém acreditou, todo mundo achou que ele estava louco, todo mundo se afastou do Sakuta e ela se sente culpada por não ter ajudado ele, né, naquele momento tão, digamos assim, tão importante da vida dele. Então ela se sente um pouco, digamos assim, um pouco, né, retraída, entendeu? Então ela se sente um pouco culpada por não ter conseguido isso. Então ela simplesmente faz uma aposta com o Sakuta. Se ele se lembrar em uma semana ou 2 semanas de um certo dia, né, do que ocorreu em um certo dia, né, ele venceria a aposta, né? Mas se ele não conseguisse se lembrar, ela iria esquecer dele e ele não teria mais que se envolver em qualquer coisa que ela fizesse, né? Qualquer situação que ela aprontasse, entendeu? Então, ali, ele simplesmente decide fazer o seguinte. Ele começa a procurar, por quê? Porque ele tem uma memória boa, ele vai conseguir se lembrar da situação toda. Então, ele começa a procurar, ele aceita essa aposta, ele parte para saber que dia seria esse que ela estava falando, né? Ele parte para saber sobre o dia que ela estava falando e ele continua analisando a hashtag Dreaming, que seria o lugar onde a Ikumi acha seus próprios atos de bondade. E ele, durante seu trabalho, acaba dando algo para Tomoe. Né? Como presente de ela. A Tomoe, que é a menina lá que trabalha com ele lá na cafeteria. Como presente por ela ter passado para a universidade, porque ela ia entrar para a universidade, ela já tinha terminado tudo mais, e ela iria entrar para a universidade, então ele acaba dando um presente para ela. Só que ela conversa que ainda não tinha conseguido, não tinha recebido muitas notícias e tudo mais, né, sobre isso, mas ele fala que é um presente antecipado. E ele conversa com a Futaba sobre esse assunto que ele tinha conversado com a Ikumi. E ela pergunta como ele tinha visto a cicatriz nas costas dela. Né? Por quê? Porque ele acabou vendo as cicatrizes nas costas dela. E ele estava lá conversando. E aí ele revela que enquanto ela estava
ela tava tentando tirar aquela roupa de maid, de enfermeira e tudo mais. E ele revela, né, que ele tinha puxado o zíper para ajudar ela a ficar mais fácil para ela tirar aquela roupa e tudo mais. Mas pede que ela mantenha esse segredo sobre isso para a Mai, porque a Mai é uma ciumenta e tudo mais também. Mulher ciumenta é bom, mas é aquele ciúmes. Eu considero que todo mundo tem ciúmes. Não importa se você fala, ah, eu não tenho ciúmes. Tem ciúmes. Todo mundo tem um certo grau de ciúme. Mas eu prefiro mulheres que tenham aquele grau de ciúmes um pouco menor do que aquelas mulheres que têm um grau de ciúme possessivo. Porque as mulheres possessivas, mano, são de dar medo, cara. E aí, em outro dia, ele acaba indo ver a Ikumi com a médica que também cuidava. Por quê? Porque ele tava lá e tudo mais. Ele acaba indo pra lá, né? Ele tava passando pelo restaurante porque a médica tinha ido ver como que tava a Kaede, né? Porque ela é a médica da Kaede, cuidou de todos os tratamentos da própria irmã do Sakuta, né? E ali ele tinha ido com ela, conversou com ela, percebeu que ela estava ajudando a Ikumi também. Então, eles dois decidem ir ver a Ikumi, que também cuidava da irmã dele, a médica que também cuidava da irmã dele, que seria a Kaede, para saber mais sobre os poltergeists, né? Porque essa situação da síndrome da puberdade que a Ikumi estava sofrendo era por conta do poltergeist que ela estaria passando. Ele fala que ela estaria se remoendo sobre o passado, né? Em que ela não protegeu ele, que ela não conseguiu ajudá-lo naquela situação que ele estava passando e tudo mais. Tanto que ele decide que iria visitar seus pais para saber mais sobre a Ikumi. E a Mai vai junto, a mesma pede que a mãe da Sakuta a ensine como ela cozinha, para que ela, né, para que ela pudesse fazer uma comida boa para o Sakuta. Só que ela fala simplesmente assim, mano. Ah, parece que agora eu estou vendo a esposa do Sakuta. E aí, quando ele vai lá pro quarto, que era dele, ele acaba encontrando um álbum de fotos, né, daquele de formatura, e acaba achando algo interessante que acaba fazendo ele se lembrar de algo envolvendo a Ikumi. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. Esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dando um like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.